Quando Ravenloft The Horrors Within foi anunciado, muita gente ficou curiosa para saber quais seriam as novas opções para personagens e jogadores. Alguma dessas espécies tem potencial para criar personagens extremamente marcantes. Nós estamos falando de descendentes de vampiros, pessoas que retornaram da morte, indivíduos marcados por bruxas poderosas e até descendentes de uma maldição lupina. Tudo isso carregando mecânicas que não estão apenas funcionando bem em jogo, mas também ajudam a construir personagens com histórias incríveis. Então hoje eu vou mostrar em detalhes 4 espécies presentes no livro: o Dhampir, o Hexblood, o Lupin e o Reborn. Vamos analisar suas habilidades e seus recursos raciais, suas possíveis aplicações em campanha e o que cada uma delas pode oferecer para os jogadores e mestres. Então pega seus dados, prepara sua ficha e bora descobrir se alguma dessas espécies merece um lugar na sua próxima campanha. Fala galera, Pato na voz! Hoje vamos falar sobre as novas espécies em torno de suas mecânicas. Falaremos sobre as 4 novas raças e suas particularidades. Então eu vou deixar logo de enrolação e vamos logo começar. E só um recadinho antes de a gente ir para a primeira raça, eu já abordei um pouco mais sobre a roleplay em volta de cada espécie dessa dentro do meu outro vídeo de Ravenloft. Então se você não assistiu ele falando sobre as novidades gerais do livro, dá uma pausa, assiste ele lá e depois vem para cá, porque aqui eu vou abordar mais os aspectos mecânicos, beleza? Então vamos lá para a primeira. E a primeira criatura que vamos analisar é o Reborn, essas criaturas que voltaram ou foram trazidas da morte. É uma criatura de tipo humanoide com tamanho médio ou pequeno, dependendo da escolha do jogador. Sua velocidade base é 30 pés, ou convertendo 9 metros, e como Reborn você tem alguns traços especiais. O primeiro traço é o escape de morte. Eu não sei se vai ser traduzido dessa forma, mas essa skill ela permite que você tenha vantagem sobre os lançamentos de dados de vida para aquelas mesas que usam essa mecânica padrão do D&D. É uma habilidade bem interessante porque já dificulta ainda mais o seu personagem de realmente bater as botas. A próxima habilidade dele é o Everlasting. Você não ganha níveis de exaustão por desidratação, desnutrição ou sufocamento. Você também não precisa dormir, e magias que lhe colocariam para dormir não funcionam em você. E você pode terminar um descanso longo em 4 horas, se passar essas horas em um estado inativo e imóvel, durante o qual você mantém a consciência, transformando assim você em um ótimo sentinela quando os seus aventureiros e amigos estão dormindo. Conhecimento de uma vida passada, isso também é outra skill do Reborn. Você ganha proficiência em uma habilidade de sua escolha. Além disso, você pode olhar temporariamente para o passado para ajudá-lo no presente. Quando você falha em um teste de habilidade, você pode rolar um D6 e adicionar o número rolado no D20 que você rolou, potencialmente transformando o fracasso em um sucesso. Você pode fazer isso várias vezes, igual o seu bônus de proficiência, e recuperar todos os usos gastos quando terminar um descanso longo. Você também tem outra habilidade chamada Estranha Resistência. Você tem resistência a um dos seguintes tipos de dano de sua escolha: frio, necrótico ou venenoso. E aqui uma observação que eu faço, bem interessante, é que essa raça acaba sendo um tipo de sentinela muito interessante, além de ser um tanque de forma diferente, pois ele não pode sofrer exaustão por diversos motivos, além de ter resistência a algum tipo de dano, frio, necrótico ou venenoso, e além disso ele pode ficar
atento enquanto os outros personagens estão dormindo. Então é uma espécie muito interessante se for pensada nessas características. E o último comentário que eu tenho que fazer sobre o Reborn é que ele é a única espécie dessas que eu vou falar que veio em Ravenloft que não tem Dark Vision. Porém, ele tem outras características bem interessantes que podem compensar essa falta de Dark Vision, dependendo da construção que você quer trazer para o personagem. E a próxima espécie que vamos falar é a Hexblood. É um tipo de criatura fada e seu tamanho pode variar entre médio ou pequeno dependendo da escolha do jogador. Sua velocidade base é a de 30 pés ou convertendo 9 metros e você ganha alguns traços especiais, algumas habilidades. A primeira habilidade é a Dark Vision. Você tem Dark Vision até 60 pés. Sua segunda característica é o Eerie Token. Com ação bônus, você pode criar um token mágico, removendo inofensivamente uma mecha de cabelo, ou despendendo uma unha, ou usando algum outro método. Enquanto o token existe, você obtém os seguintes benefícios. O primeiro benefício é a mensagem distante. Com uma ação mágica, você pode enviar uma mensagem telepática de 25 palavras ou menos para uma criatura segurando ou carregando o token, desde que você esteja dentro de uma área de 10 milhas dele. O outro benefício é a visualização remota. Se você estiver em torno de 10 milhas do seu token, você pode tomar com uma ação mágica para estender seus sentidos através do token por 1 minuto, até que você tenha condição de incapacitada ou terminar esse estado, sem a necessidade de ação. Durante esse estado, você pode ver e ouvir do token, como se estivesse localizado onde ele está. Quando esse estado termina, o token é destruído. A menos que o token seja destruído cedo, ele dura até você terminar um descanso longo. Depois de criar um token usando esse recurso, você não pode fazê-lo novamente até terminar um descanso longo. E outra habilidade que essa espécie dá é a magia hexagonal. Também não sei se vai vir traduzido desta forma, mas você sempre tem a magia Disguise Self e Hex preparadas. E você pode lançar cada feitiço uma vez sem o slot de magia. E você recupera a capacidade de conjurá-lo dessa maneira quando você termina o descanso longo. Você também pode usar a magia usando qualquer slot de magia que você tem do nível apropriado. Inteligência, sabedoria ou carisma é sua habilidade de lançamento de feitiços para as magias que você conjura com esse traço. Escolha a habilidade quando você selecionar essa espécie. Então o Hexblood eu vejo como uma espécie que ficaria muito forte se ela for usada como um conjurador, mas também pode ser usada de outras formas. E agora a próxima espécie e raça que iremos falar é o Dunfir. Esse tipo de criatura que é metade humano, metade vampiro e fica nessa luta entre a monstruosidade e a humanidade. É um tipo de criatura humanoide. Seu tamanho também pode variar entre pequeno ou médio, dependendo da escolha do jogador. E aqui vem algo muito interessante, pois é uma das poucas, se não a única espécie que eu vi que tem a velocidade aumentada já de base. Ela tem 35 pés de movimento, ou 10,5 metros de deslocamento. Como o Dunfir, você tem esses traços especiais, ou seja, você tem a Dark Vision com alcance de 60 pés e você tem a escalada de aranha. Também não sei se essas habilidades serão traduzidas com esse nome, mas você tem uma velocidade de escalada igual à sua velocidade comum. Quando você ative o nível de personagem 3, você pode se mover para cima, para baixo e através de superfícies verticais e ao longo de tetos, deixando suas mãos livres. Isso é uma habilidade muito da hora. Vestígios da Morte. Você tem resistência a danos necróticos. Você também ganha sua mordida vampírica ou Vampiric Bite. Quando você usa seu ataque desarmado e causa dano, você pode optar por morder com suas presas. Você causa dano percentual igual a 1d4 mais o seu modificador de constituição, em vez do dano normal de um ataque desarmado. Além disso, você causa esse dano a uma criatura que não pode ser um constructo ou um morto-vivo. Você pode se capacitar de uma das seguintes maneiras.
Após a mordida, você pode usar o dano com a habilidade Dreno para reganhar os pontos de dano que você causou. Fortalecer, você ganha um bônus para seu próximo teste de habilidade ou rolagem de ataque que você faz dentro do próximo minuto. O bônus é igual ao dano que você causou com sua mordida. Além disso tudo, você pode se capacitar com esse traço várias vezes igual ao seu bônus de proficiência, e você recupera todos os usos gastos quando terminar um descanso longo. E agora vamos descrever mecanicamente a minha espécie favorita. Estava há muito tempo aguardando que a Wizard fizesse algo como essa espécie, pois adoro a temática de licantropia. E é isso mesmo, estamos falando sobre o Lupin. Ela também é uma espécie de criatura humanoide, seu tamanho varia entre médio e pequeno, dependendo da escolha do jogador, e a sua velocidade base, o seu deslocamento são 30 pés. E como Lupin, você tem certas características. A primeira é a Dark Vision, você também tem Dark Vision no alcance de 60 pés. A segunda é o Feral Pants, não sei como vai ser traduzido, mas os seus ataques desarmados causam o dano de corte, ou dano cortante, em vez de dano contundente. Além disso, quando você atinge uma criatura com ataque desarmado, como parte da sua ação de ataque no seu turno, você pode usar as opções de dano e empurrão ao mesmo tempo. Você pode usar esse benefício apenas uma vez por turno, ou seja, enquanto você ataca e causa dano, você também pode derrubar o oponente ao chão, dependendo do teste que ele precise fazer, ou então empurrá-lo para trás por 1,5 metros. Outra habilidade que essa raça também dá é o Uivo, que com uma ação bônus você solta um uivo sobrenatural. Cada criatura à sua escolha dentro de 15 pés de você deve ter sucesso em um teste de sabedoria, sendo o alvo 8 mais o seu modificador de constituição e bônus de proficiência. Ou em caso de falha, ele terá desvantagens em rolagens de ataque e de salvaguardas até o início do seu próximo turno. Você pode usar essa característica várias vezes igual ao seu bônus de proficiência e recuperar todos os usos gastos quando terminar um descanso longo. Além disso, você também tem Instintos de Lobisomem, onde você ganha proficiência na habilidade de percepção, furtividade ou sobrevivência, uma dessas três. Então aqui estamos falando sobre uma espécie que será muito interessante para ser jogada com um combatente corpo a corpo, seja um paladino, um guerreiro, um monge, um clérigo ou qualquer outra classe que faça com que essa espécie tenha muito acesso em acertar seu oponente em curto alcance. E essas foram as 4 espécies apresentadas em Ravenloft: The Horrors Within. E olhando puramente as mecânicas, eu sinceramente acho que a Wizard acertou. Nenhuma dessas espécies parece ter sido criada apenas para cumprir uma fantasia temática. Todas possuem habilidades que realmente impactam a jogabilidade. E o Dunfir continua sendo uma excelente opção para quem gosta de mobilidade e sobrevivência. O Reborn entrega recursos defensivos extremamente consistentes e uma capacidade impressionante de lidar com testes importantes. O Hexblood oferece utilidades únicas que podem gerar situações muito criativas dentro e fora de combate, e o Lupin, pelo menos na minha opinião, acabou se tornando uma das opções mais interessantes para personagens focados em combate corpo a corpo, principalmente por causa da investida selvagem e do uivo. Não sei exatamente como será traduzido, mais uma vez eu alerto, mas são essas as habilidades que a gente viu. Inclusive, eu acredito que muita gente vai acabar subestimando o potencial dessa espécie, porque à primeira vista ela parece muito simples, mas quando você começa a pensar em combinações com classes marciais, ela se torna muito mais interessante. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual dessas espécies ficou mais forte, na sua opinião? Qual delas possui as melhores habilidades? O Dunfir, eu confesso que também ficou muito maneiro pela habilidade de ficar no teto, pendurado como morcego. Já imagina um ladino lá, atirando as flechas lá de cima e sem conseguir ser acertado normalmente.
E qual delas você escolheriam para uma nova campanha de D&D 5.5? Deixe suas respostas aqui nos comentários, porque eu quero muito trocar essa ideia e saber o que vocês acharam dessas novas opções de personagens. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda temos alguns conteúdos para falar sobre Ravenloft: The Horrors Within. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.